Meus irmãos, como vocês já puderam ouvir, não somente na leitura, mas na aplicação aos nossos filhos, às nossas crianças, que a gente ama tanto, hoje nós vamos dar continuidade à série de sermões que nós estamos fazendo e tratando daquele famoso verso 21 do capítulo 5. Como é que está lá o verso 21 do capítulo 5? Sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Esse é o final não, ou pelo menos a partícula conclusiva de como você se enche do Espírito Santo. Porque os nércios, os sábios vivem remindo o tempo, compreendendo qual é a vontade do Senhor e se enchendo, ou deixando ser enchidos do Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Para que a gente possa ser homens e mulheres e filhos cheios do Espírito Santo, é preciso haver sujeição entre nós. E essa sujeição é recíproca. É uma via que vai e outra via que vem. As mulheres se submetendo aos seus maridos, maridos se submetendo às suas esposas, servindo-a como Cristo serviu a igreja. Agora, o outro processo de sujeição mútua é relação de pais com filhos. No futuro mais próximo, quando a gente voltar a expor o texto bíblico, na sequência da exposição, nós vamos falar de relação de servos e empregados. Que nessa América, nós sabemos, relação muito distorcida, exploratória muitas vezes. E é sobre isso que nós vamos tratar lá na frente um pouquinho. Mas hoje é sobre a relação mútua entre pais e filhos, como nós deveríamos nos comportar nesse relacionamento. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Veja como o apóstolo Paulo constrói isso aqui. O tema está lá, os filhos aos pais. Se lembram que a primeira vez foi mulheres aos maridos, marido às mulheres, e agora filhos aos pais. Esse é um processo de sujeição. Tanto é que a primeira palavra que está no verso 6 é filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Veja como o apóstolo Paulo começa essa ideia de que a nossa obediência é um sinal de justiça, do que é correto de se fazer, do que é justo, do que é bom que aconteça. Agora, eu queria logo de início chamar a sua atenção que esses filhos aqui não são apenas essas crianças que sentaram aqui para ouvir a aplicação da palavra. Não tem nenhuma pessoa nesse ambiente que não seja filho de alguém. A não ser que temos um outro Jesus, que nasceu por obra do Espírito Santo e a gente não sabe no meio da gente. Se não, você nasceu de um pai e de uma mãe. Queira você achar isso bom ou não, queira o relacionamento que você tem com seu pai e sua mãe ou não, mas todos nós aqui, o mandamento de hoje é para todos que estão sentados aqui. Não tem ninguém aqui que não seja filho. Porque geralmente quando a gente ouve a palavra, a gente aplica para as crianças. Não, isso aqui é para os meninos. Não, senhor, é para você. É para mim, eu sou filho. De Dona Silene e seu Samuel. Então, cada um aqui está incluso neste mandamento. Então vamos a ele. Primeira coisa que o apóstolo Paulo ordena aos filhos é que eles obedeçam a vossos pais no Senhor. Obedeçam a vossos pais. A ordem aqui é contínua. É um mandamento, está no imperativo, e está no tempo presente a ideia de que isso não tem tempo para acontecer. Não é só apenas quando você atinge a sua maturidade de personalidade, ou quando você atinge a sua independência financeira. Não, senhor. Você pode ser velho, 60, 70 anos. Se você tiver um pai de 90 ou 100, você deve a obediência a ele o tempo inteiro. Isso é justo no Senhor. A ideia aqui é que nós devemos submeter para que o Senhor seja glorificado no papel que Ele deu aos pais. A ideia é seguir o conselho dos pais, submeter aos pais, ouvir os pais. Isso significa obediência. Obedecer aqui é ouvir,
seguir, submeter-se aos conselhos que vêm dos nossos pais. Aí alguém já está se arrepiando, é porque o senhor não conhece meu pai e minha mãe. Calma, por isso que Paulo diz, obedecei no Senhor. Porque o senhor não sabe quem é meu pai e minha mãe. A gente logo se defende. A gente busca nas nossas histórias do passado a defesa para dizer que os nossos pais não merecem tanta confiança assim. Calma lá. Apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a ideia é que este obedecer deve ser feito, primeiro, por amar ao Senhor nosso Deus, que estabeleceu o papel de cada um na casa. E segundo, não esqueça, foi Ele que concedeu esses pais. Não importa o tipo de relação que você tenha com eles, você veio da relação de um homem e de uma mulher que Deus estabeleceu para ser seu pai, para ser sua mãe. Sem eles, vocês não tinham vindo ao mundo. Então, cuidado para não rapidamente esquecer que quando a gente se submete aos nossos pais, disse da sabedoria de Samuel que estava aqui na frente, a gente está obedecendo a Deus primeiro. Não importa quem sejam nossos pais, o nosso comportamento em relação a eles, precipuamente, em princípio, é por causa do nosso Deus. Seu pai pode ser o que for, sua mãe também, mas foram eles que o Senhor escolheu para lhe colocar no mundo. Não esqueça disso. Claro, a ideia de que também nós obedecemos aos nossos pais no Senhor, não está exclusa a possibilidade de não seguir certos conselhos dos nossos pais. Principalmente quando eles são conselhos que vão contra a palavra de Deus. Contra princípios da palavra do Senhor. Aí nós não temos compromisso com pai e mãe. Por quê? Porque a nossa obediência é no Senhor. Então, se um pai ou uma mãe está nos dando alguma ideia, algum mandamento, alguma ordem que vá contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós não temos compromisso com esse pai, com essa mãe, porque nossa obediência primeiro é ao Senhor. É extraordinário como o apóstolo Paulo constrói essa ideia aqui. Obedeçam, mas no Senhor. Obedeçam não de maneira cega. Obedeçam não de maneira apenas idólatra, como muitas vezes a gente faz com nossos pais e nossas mães. Mas obedeça com senso crítico. Entendendo o seguinte, será que essa ordem e essa lei glorifica o Senhor? É de acordo com a palavra de Deus? É de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Se for, eu obedeço. Eu tenho que obedecer. Porque isso é justo. Mas se não for, eu não tenho compromisso com isso. Então entenda. O apóstolo constrói a ideia de obediência, não é de uma obediência cega, sem raciocínio. Mas essa obediência a nossos pais no Senhor, ela é justa, diz o apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina é obedeça aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. É justo que a gente retribua nossos pais com obediência por tudo aquilo que fizeram por nós. Nossos pais, nós não sabemos, temos noção um pouco de que os nossos pais sofreram quando a gente começa a criar nossos filhos. A gente tem um pouquinho de noção. Claro, teve alguém, eu sei disso, isso é doloroso. Alguns foram até abandonados rapidamente pelos seus pais. E talvez essa aplicação aqui, ou esse momento aqui, não caiba muito. Mas a maioria de nós tiveram pais e mães que se dedicaram, de alguma maneira, do jeito deles, da forma errada ou boa que eles fizeram. Mas o fato é que é justo que isso aconteça, porque a gente está retribuindo glória a alguém que cuidou da gente, que teve presente ou ausente, mas de alguma maneira cuidou de nós. Então, por isso que isso é justo. É aceitável diante de Deus que a gente comporte-se com obediência aos nossos pais. É princípio. É princípio estabelecido pelo Senhor para que a justiça de um filho que foi concebido por dois seres físicos possam reconhecer a importância deles na sua vida.
Segunda coisa que o apóstolo Paulo ensina, além da obediência. Segundo, honra. Honra teu pai e a tua mãe. Paulo lembra que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é o quinto mandamento da lei do Senhor. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a face da terra. Veja, é o primeiro mandamento da lista. O decálogo possui 10 mandamentos. Os 4 primeiros, nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos, o nosso relacionamento com o próximo. E o primeiro relacionamento da gente com o próximo é com os nossos pais. Foram as primeiras pessoas que nós nos relacionamos socialmente quando chegamos nesse mundo. Você não se relacionou com o seu marido de hoje, com a sua mulher, com os filhos que você tem. As primeiras pessoas que você se relacionou quando você abriu a boca para esse mundo, ou os olhos para esse mundo, foi sua mãe e seu pai. Não teve outro. Então nós não podemos descartar isso, por mais que a nossa relação com os nossos pais tenha sido afetada por alguma pecaminosidade deles. Mas foi nossa mãe e nosso pai a primeira relação que tivemos. E é por isso que é justo que a gente honre nosso pai e a nossa mãe, e por isso que o primeiro mandamento é com promessa e direcionado à relação que isso tem. Como é então essa ordem de honrar, pastor? Honrar aqui a ideia é estimar, atribuir valor, respeitar. Veja, honrar tem a ver com servi-los, com cuidar para que não provoquemos divisões entre nossos pais, para que a gente não seja aqueles que provoquem briga nos nossos pais. Nós precisamos entender que os nossos pais devem ser protegidos também por nós, como eles receberam a missão de cuidar da gente. É muito importante que você diga isso às suas crianças desde cedo. É muito importante que a gente também se conscientize disso. Quanto mais vai passando o tempo, a nossa relação com os nossos pais pode ser desgastada por causa da nossa falta de consciência, que também nós somos responsáveis por cuidar deles. Só preocupado com o pessoal estar em casa. Preocupado com o pessoal estar em casa para não perder a ideia, né? Mas ter um pouquinho de paciência que vai. O pessoal está retornando. Esse outro aqui. Som. Esse daqui está funcionando. Então vamos lá. A ideia que eu dizia para vocês é que a gente não perca isso de vista, de que apenas os nossos pais são responsáveis por cuidar da gente. Na verdade, também nós somos responsáveis por honrar nossos pais, cuidar deles. A gente esquece disso. Veja, o que é honrar alguém que não passe pela ideia de estimar a pessoa ao ponto de cuidar dela. Não é apenas reverenciá-la. Eu não honro meus pais, como eu digo, quando eu digo para eles, olha, papai e mamãe é um negócio extraordinário. Mas durante o ano todo esqueço que papai e mamãe existem. Não tenho nenhum tipo de comunicação com eles, não tenho nenhuma preocupação com as suas necessidades, porque eu tenho birra da forma como eles me criaram. Não justifica. Veja, o mandamento é honra teu pai e tua mãe. O mandamento não diz assim, honra teu pai e tua mãe quando eles forem legais contigo. Honra teu pai e tua mãe quando eles cuidaram bem de ti. É isso que diz o mandamento? Honra teu pai e tua mãe porque eles foram bem presentes na tua vida. Porque se eles forem ausentes, vocês não têm compromisso com honrados. É isso que diz o mandamento? Meus irmãos, é impressionante a falta de consideração de muitos filhos. Quando eles ganham a independência financeira, e eu estou falando para mim, eu me incluo nessa fala. Quando eles ganham independência financeira, que eles começam a criar suas famílias, eles esquecem que papai e mamãe existem, a não ser no dia dos pais, dia das mães, faz aquela ligação, não é? Bem hipócrita, porque no outro dia já se esqueceu, senão manda uma caixa de chocolate, um presente qualquer
achando que pode suprir a ausência do coração de um pai e uma ausência no coração de uma mãe. Eu disse, eu ainda não estou muito pronto para falar sobre isso. Mas eu disse a meu pai e a minha mãe recentemente. Eu saí de casa com 26 anos de idade e já está uns 20 anos andando pelo mundo pregando a palavra. E eu disse a eles recentemente que pedia perdão a Deus e a eles por ter causado algum tipo de sofrimento com a minha ausência. Porque hoje eu sofro a ausência de uma filha. Que vocês nunca sofram isso, mas entendam. Nós somos responsáveis para que esse tipo de sentimento não aconteça no coração dos nossos pais. O sentimento de ausência. Nós tomamos as decisões de imigrar, de sair, de andar, não tem problema. Deus é conosco por onde quer que a gente ande. Mas nós não podemos tomar a decisão de fazer, de deixar que construa esse espaço de ausência no coração dos nossos pais. Isso não. Isso nós não precisamos. E principalmente com o recurso tecnológico que nós temos hoje. Muitos recursos tecnológicos. Nós temos hoje capacidade de quase conversar todos os dias, com os nossos pais. Vê-los, sorrir para eles numa câmera. Eu sei que não é o abraço presencial, a coisa mais gostosa que eles queriam, mas hoje nós temos como suprir muito isso, meus irmãos. Antigamente não tínhamos, era carta, né? A famosa carta. Mandávamos carta, aqueles que estavam longe do país, mandavam carta. Agora não, agora nós temos mensagem de WhatsApp, nós temos vídeo chamada, nós temos o que quiser fazermos. Então, agora nós temos um compromisso maior de não criar esse vácuo no coração dos nossos pais. Isso é honrá-los. Isso é honrá-los. É estar pronto, honrar, é estar pronto para que na velhice a gente tenha a capacidade de cuidar dos nossos pais. Mesmo distante, que a gente possa fazer isso. Isso é honrar a eles e ao nosso Deus em primeiro lugar. Por fim, o apóstolo Paulo, no final, no capítulo 3, no final da fala dele aos filhos, ele diz assim: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a face da terra. É o único mandamento que tem recompensa. É o único. O único mandamento que você é recompensado por cumpri-lo. Por isso que eu não acredito em alguém que para os olhos do mundo eles sejam bem-sucedidos, se eles desprezaram pai e mãe, eles não são bem reconhecidos diante de Deus. Eles podem ter o sucesso que eles tiveram na carreira profissional, na vida financeira, na influência na sociedade, mas eles não têm a bênção de Deus sobre eles se eles abandonaram pai e mãe. Isso está posto na palavra, para que te vá bem. Como é que eles podem ir bem? Como é que nós podemos ir bem? Se não ofertamos aos nossos pais a condição de honra. Não vamos bem, vamos muito mal. Nós é que achamos que estamos bem. Mas a palavra do Senhor diz que vocês não podem ir bem quando vocês desprezam aqueles que eu coloquei sobre vocês como autoridade de pai e de mãe. Não podemos ir bem. E não estamos bem se desprezamos nossos pais e nossas mães. E aqui tem uma grande polêmica. E que sejas de longa vida sobre a terra. Essa longa aqui, há uma discussão entre os comentaristas de que se alguém que obedece a pai e mãe vai ter uns dias mais prolongados. Se vão ter mais dias nessa vida. Eu
sinceramente, para mim, pouco importa essa discussão, porque eu entendo que o que está posto aqui é a qualidade ao invés da quantidade. O texto, para mim, o sentido não é quantidade ou qualidade, não importa. O princípio é que todas as vezes que obedecemos a palavra do Senhor, seremos recompensados por isso. Esse é o princípio. É o princípio de Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e 2. É o princípio de Deuteronômio, verso 28, capítulo 28, verso 15. 1 e 2 diz: não te desvie, essa palavra que hoje ouviste, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Porque quando obedeceres, serás bendito ao pisar a planta do teu pé, onde quer que você vá, aonde quer que você esteja. Deuteronômio 28, 1 e 2. Estou parafraseando aqui. Agora, Deuteronômio 28, 15 diz: mas, porém, se te desviar dessa palavra para a direita para a esquerda, não cumprindo aquilo que estabeleci hoje, serás maldito ao entrar, ao sair, onde pisar a planta do vosso pé. Então, a ideia é que se nós queremos a bênção do Senhor sobre nós, a primeira coisa que façamos é a relação boa com aqueles que primeiro nós nos relacionamos socialmente, que são nossos pais e nossa mãe. Obrigado, queridão. Então, não esqueça disso, por favor. Quando você pensar na sua relação com seu pai e sua mãe, lembre-se, eu sei que tem muita coisa partida, muita coisa quebrada, muita coisa que a gente não concorda. Muita coisa que a gente está machucado, magoado com o tipo de relacionamento que tivemos com nossos pais. Eu sei que muitos nos abandonaram, muitos dos pais de vocês, alguns dos pais de vocês abandonaram, outros sumiram, outros não se importaram com a preferência ou a honra de ser pai e mãe de vocês. Eu sei disso, eu conheço histórias aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso pouco importa diante do mandamento que está posto. Para que a gente possa glorificar o nosso Deus, nós precisamos, sobretudo, honrar nossos pais. Não há outra forma. Não há outra maneira. Veja, o Senhor, aplicando João, as cartas de João, o Senhor diz claramente, quando está tratando de amor, como é que vocês dizem que me ama, que vocês não me veem, se vocês não amam o irmão de vocês, que vocês podem ver. Essa é a pergunta de João. Se eu não tenho condições de amar a quem me botou no mundo, por mais pecador e miserável que sejam essas pessoas, se eu não tenho condições de honrá-los, de obedecê-los e amá-los, como eu terei condições de dizer que amo a meu Deus? Isso é incoerência. Isso é incongruência. Se a gente não ajusta a relação com os pais e nossas mães terrenas, como fica a nossa relação com o nosso Deus? Agora o apóstolo Paulo vai, para finalizar a passagem, mudar de tom. Ele estava com foco nos filhos. E aqui todos nós somos incluídos. Jovens, crianças que estão aqui sentadas, a gente que somos adultos, todo o foco estava em nós. Agora ele muda o foco. Agora é aquela ideia da sujeição recíproca. Os filhos estavam sujeitando aos pais, até o verso 3. Agora no verso 4, os pais precisam sujeitar aos seus filhos. E veja como é que ele faz isso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, primeira coisa que os pais devem fazer é não provocar vossos filhos a ira. Aqui podemos esbarrar em dois aspectos interessantes de poder e autoridade na relação que existe entre um pai e um filho. São duas formas diferentes de lidar com seus filhos, poder e autoridade. Pela autoridade, é sem dúvida a forma mais saudável de exercer tal influência. Pelo que se diz, a autoridade você conquista. A autoridade você conquista daquele que você lidera. Mas já o poder, ele tem como característica a imposição. O conhecido faz que eu estou mandando, porque eu tenho poder sobre sua vida. Então entenda,
Acredito que os pais são dotados de tanto poder quanto autoridade, justamente porque o Senhor já sabia que haveria momentos certos para fazer uso de cada uma dessas ferramentas, tanto poder como autoridade. Tem hora que você não vai conseguir fazer seus filhos obedecer, só dizendo, por favor, filho, faça. Vai ter hora que você vai ter que exercer o seu poder de gestor, de genitor de seu pai e de sua mãe. Como pai, desculpa, e como mãe. Agora, é claro que a autoridade é melhor, mas acredito que os pais são dotados de poder e autoridade justamente porque o Senhor já sabia que haveria momentos que ele tinha que tratar. O problema é, justamente quando perde-se o equilíbrio dessas duas coisas, a gente começa a provocar ira nos nossos filhos. Quando você exagera apenas no uso do poder, ou então você desequilibra numa autoridade frágil, você começou a produzir ira nos seus filhos. Então é como percebemos a tal irritação provocada nos nossos filhos. É imprescindível identificar quando é a honra que está sendo a hora, desculpe, que está sendo excedida a autoridade e quando está sendo excedido o poder. O abuso de poder e a falta de amor pode irritar com certeza nossos filhos. Nossos filhos não se irritam quando eles são repreendidos por uma coisa que eles estão fazendo de errado. Lembre-se disso. Eles sabem que estão errados. Nossos filhos se irritam porque às vezes eles se acostumaram com fazer errado e você nunca os repreendeu. E aí, sabe quando é que ele fica irritado? Quando você quer mudar a chave, mas você criou a irritação quando você não exerceu a autoridade que você tinha que exercer. Nossos filhos, eles não estão nem um pouco preocupados se eles vão ser repreendidos por situações que eles criaram e que tumultuaram a casa. Pode repreendê-los, eles vão reconhecer. Agora, o que eles se irritam é quando você deixa de protegê-los, como você e eu deveríamos. Papai me deixou exposto nessa situação. Cadê mamãe, que não me acudiu quando eu precisei da orientação dela? Isso irrita nossos filhos. Nenhum filho se irrita porque você colocou de castigo, porque você cortou certas coisas e ele sabe que fez errado. Ele se irrita quando está fazendo errado e você não está presente para corrigi-los. Então, não provoquem os filhos de vocês a ira. E eu não devo provocar minhas filhas a ira. A segunda coisa que o apóstolo Paulo instrui aos pais é criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Independente do tipo de admoestação que vai ser dirigida aos filhos, isso deve ser feito dentro da doutrina, da vontade de Deus. Quando eu me lembro muito bem que meu pai nunca me corrigia, sem que antes me fizesse a célebre pergunta: você sabe por que você vai apanhar? Rapaz, o cara já sabendo que vai apanhar, ainda tem que responder essa pergunta. É duro, né? Cuidado, viu, com esses quentes dodói de hoje em dia que não pode... Você pode não gostar da vara, mas a vara é bíblica, tá certo? É um direito seu de não usar. Não use se você não quiser, mas não critique aqueles que fazem. Deixar logo esse princípio estabelecido aqui. É palavra de Deus. Risque, pegue um Erroex, Erroex naquela época, não sei como é que é agora, e passe no texto de Provérbios 29. Aí você apaga da sua Bíblia. Mas está lá. Tá certo? Se você não quer usar, um problema seu. Não use. Agora, não critique quem usa. Estou logo dizendo isso que papai era assim. Papai dizia o seguinte: você sabe por que você vai apanhar? Eu dizia não. Se não, vamos relembrar aqui. Porque você respeitou sua mãe. Você quebrou esse mandamento. Claro que ele não dizia o mandamento, mas quando ele ia dizendo, eu me lembrava.
É quinto mandamento. Brigou com seu irmão, não amou o seu próximo. Então por isso agora você vai ser corrigido. Ele me corrigiu umas 4, 5 vezes, que eu nunca esqueço na minha vida, né? Foi bem corrigidinho. Né? Mamãe não. Mamãe, meu Deus. A mãe disse, vem cá que eu vou bater em você. Doía dela, ela batia e saía pro quarto para chorar. Meu Deus. Mas papai não. Papai pegou a gente umas 4 vezes só, mas resolveu a parada. Então ele dizia, vá, diga agora. Tudinho, você vai dizer, você tem que sair da sua boca. O que o papai estava fazendo? Me doutrinando. Ele não estava apenas batendo em mim. Ele estava me corrigindo na doutrina. Na admoestação do Senhor. Por quê? Porque o meu pecado primeiro não era contra papai e mamãe, era contra quem? Deus. Você tem que ensinar seus filhos que quando ele peca em casa, ele não está pecando contra a tua autoridade, ele está pecando contra quem? Contra Deus. E você ama tanto eles que você não quer deixá-los inimizados com Deus. Por isso que você vai corrigi-lo. Nós temos que entender isso. Que a nossa correção é para que eles fiquem bem com Deus. Não só conosco mesmo. A gente tem essa ideia de que esses filhos são da gente, a gente protege, a gente amarra e diz assim, vocês não saem daqui. Eu também achava isso. Não é assim. Nós estamos criando filhos para o mundo que Deus preparou para eles. Nós estamos criando filhos para que eles sejam como flecha que serão lançadas. Eles são herança do Senhor, não sua. A gente entende aquela herança do Senhor como um presente vindo de Deus, ok? Mas tem outra ideia de genitivo, de posse de Deus. Eles também são de Deus. Eles não só vieram de Deus, ablativo, mas como eles também são de Deus, genitivo. Ideia de posse dele. Então, quando você está criando seus filhos, lembre-se, se você não os corrige, Deus não está sendo glorificado e vocês não estão encomendando bem os seus filhos a Deus. Tá certo? Então, faça isso com essa perspectiva. Meu filho pertence ao Senhor. E eu preciso corrigi-lo, admoestá-lo. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém vai fazer. Não transfere isso para ninguém, por favor. Não transfira isso para a tia do daycare. Não transfira isso para a babysitter. Não transfira isso para a escola. Tem pais querendo que as professoras eduquem-os lá. Não, senhor. E não transfira isso, por amor de Deus, à igreja, viu? Os caras querem que eles fazem de tudo. Eles não criam os filhos em casa e querem que quando eles cheguem aqui, eles se comportem bem no culto. Se comportem bem com os outros. Se você não faz o trabalho em casa, não é na rua que eles vão se consertar. Entenda disso. Então não transfira para a igreja, não transfira para a escola, não transfira para qualquer instituição, não transfira para vovô e para vovó. É sua responsabilidade e minha de criar nossos filhos na disciplina e na correção do Senhor. É meu e seu o papel, não é de ninguém. Não vai vir um rei extraterrestre e assumir o nosso lugar. Não, somos nós, eu e vocês. Algumas aplicações rápidas para partirmos para o fim. Primeiro, aos filhos. Olhem para os seus pais como aquelas pessoas que Deus usou para lhe trazer a existência. Não se concentre em seus pecados e erros, e sim em seu papel dado por Deus em sua vida. Meus irmãos, você pode reclamar do seu pai e de sua mãe, mas tem coisas que você aprendeu ou com a presença deles ou com a ausência deles. De um jeito ou de outro, eles são seus pais. Ou na presença ou na ausência. Não adianta nós queremos fugir disso. Tem muita coisa no nosso comportamento
que a gente herdou dos nossos pais. E a gente já tentou modificar. Talvez o jeitão de falar, talvez o jeitão de se comportar, talvez a forma apressada ou lenta de papai e mamãe, talvez a maneira, os gostos pela comida, pela bebida, pela forma de se vestir. Você foi influenciado de alguma maneira. E não tem como escapar disso. Então, por que não reconhecer que, de uma maneira ou de outra, Deus usou aquelas pessoas para me pôr no mundo? Por que não reconhecer que o mandamento continua valendo, independente dos pecados de papai e mamãe? Eu continuo tendo que honrar, eu continuo tendo que cuidar, até o último dia da vida deles. E que a gente peça a graça para poder cuidar deles até o último dia. Assim, nós glorificaremos o nome do Senhor. Eu sei que tem casos que uma pessoa da família precisa cuidar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Seu pai e sua mãe não é só pai e mãe da sua irmã mais velha que está cuidando deles. É pai seu. Então, não, mas a minha irmã já está lá, meu irmão já está lá. Ok, amém. Graças a Deus, talvez vocês for o arranjo de família que vocês tiveram condições de fazer para cuidar dos seus pais. Amém. Agora, lembrem-se, não é o fato de minha irmã estar lá, minha tia está lá, meu pai está, meu irmão está lá, que você tem que ser ausente para sempre. Porque você já passou a responsabilidade para outros. Não. Ligue, se preocupe, peça para falar, queira saber como está. E por favor, repense muito nessa ideia de colocá-los no final da vida numa casa de repouso. Eu sei que a casa de repouso existe, mas elas existem por causa da deficiência de filhos que não foram capazes de cuidar de seu pai na velhice. Elas existem por causa de negligência, de filhos que estão muito ocupados para ganhar dinheiro, que não têm condições de cuidar de seus pais. Eu estou perambulando pelo mundo. Saí de casa há 20 anos atrás. Estou em Limeira, fui em Limeira, Piracicaba, estou aqui. Mas uma coisa eu já pedi a meu Deus, me permita estar perto dos meus pais de alguma maneira, para que eu possa sepultá-los. Para que eu fale no ofício fúnebre. Para que eu tenha essa honra de devolver a terra àquilo que meu Deus me deu. Esse é meu pedido a Deus. Porque eles são os meus pais. Não são pais apenas dos meus irmãos. Do meu irmão e da minha irmã. Eles são meus pais. Isso eu peço a Deus para fazer. Talvez você não tenha essa condição por questões múltiplas. Mas pelo menos, ligue, se preocupe. Entenda, ore, peça. Que Deus cuide deles. Aos pais, peçam sabedoria do alto para lidar com seus filhos. Não desista deles nunca. Nunca, seus filhos, enquanto você viver, enquanto eles estiverem vivos, há esperança de mudança. Não desista, invista tempo, ore, cuide. Enquanto estiverem debaixo de sua guarda, cuide deles, ore por eles. Na hora que eles casarem, eles continuam sendo seus filhos. Ore por eles. Diga que está presente. Com alguma dúvida, eles peçam ajuda a vocês. E aplique neles todo o conselho da palavra do Senhor. Não deixe nada de fora. Aplique tudo. Diga para eles com amor, com cuidado, o que eles precisam ouvir. E por favor, por último, crie filhos e não herdeiros. Como assim, pastor? O pai e a mãe que está criando herdeiro é aquele que está preocupado em deixar casa, patrimônio, bens para os seus filhos. E eles estão ausentes da criação dos seus filhos. Esses são os pais que estão criando herdeiros. E sabe qual é o problema de herdeiros? É que herdeiros só quer uma coisa que o pai faça.
que aconteça com pai e mãe. Herdeiro quer que pai e mãe façam o quê? Morra, para ele assumir a oferta, para ele assumir a herança. É isso que herdeiro quer, que papai e mamãe morra, para que ele tome conta daquilo que você criou para eles, daquele patrimônio que você construiu para eles. Agora, crie filhos. Se importe em criar filhos, sabe por quê? Porque eles nunca vão desejar que você morra. Eles vão considerar a sua presença mais importante do que qualquer riqueza que você tenha construído. E eles vão chorar amargamente no dia que você partir, mesmo que você tenha deixado um patrimônio gigantesco. Eles vão dizer no dia da sua morte: eu preferia não ter nada e ter papai e mamãe comigo. Crie filhos e não herdeiros. Nós fomos chamados para criar servos do Senhor. E esse é o nosso trabalho. A todos nós, todos os pais, todos os filhos, devemos olhar para a relação que existe entre Deus, o Pai, e o Filho Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo. Se eu tivesse parado aqui, acabado aqui a pregação, ficaria uma pregação muito moralista. Até o judeu poderia pregar o que eu acabei de dizer. Mas nós somos cristãos. E nós precisamos de Cristo nessa relação. Todos os pais e filhos devem olhar para a relação de pai e filho que Deus tem com Cristo. Deus nunca deixou de amar o seu filho, mesmo quando estava encarnado e levando sobre si todo o pecado, toda a ira de Deus, o Senhor amou ao ponto de lhe tirar da morte, ressuscitar, dar vida a ele de novo. E o Filho, enquanto esteve entre nós, sempre deixou claro que tudo que ele fazia era para cumprir a vontade daquele que me enviou. Certa vez, no poço de Jacó, os discípulos correram e disseram: mestre, estás com fome? Ele disse: não, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou. A relação pais e filhos é Deus e Jesus Cristo. Se na relação homens e mulheres é Cristo e a igreja, na relação pais e filhos é Deus e o seu Filho. Por isso nós temos esperança de consertar nossa relação com os nossos pais e consertar a nossa relação com os nossos filhos. Filhinhos, não pequei, mas se vocês pecarem, temos um advogado fiel e justo que intercede por vocês, é Jesus Cristo. Existe conserto em toda relação. Porque ele se faz presente. A gente pode exercer o perdão, olhando para o perdão que nós recebemos. A gente pode exercer a atitude de buscar e pedir também perdão e não só apenas receber. Faça hoje. Ligue para seu pai e sua mãe, se você ainda os tem vivo, e faça hoje. Peça perdão se for o caso, hoje. Reúna os seus filhos em casa e peça perdão se for o caso hoje para eles. Eu fui negligente, eu deixei vocês seguir o que vocês queriam, mas eu queria assumir o meu papel de pai e de mãe para corrigir não apenas você, mas para amar vocês como vocês devem, como vocês merecem. Existe esperança de restauração, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, enquanto a vida, há conserto. Enquanto a vida há esperança. Eu posso mudar sim. Você pode mudar sim. Nós podemos mudar sim. Não esqueça disso. Busque isso. Livre-se do medo, da culpa. Tem muitos pais que são culpados. Livre-se. Você já recebeu perdão em Cristo Jesus. Tem muitas mães que são pesarosas com a forma que ela lidar com seus filhos. Peça perdão, tenha coragem. Você não recebeu um espírito de covardia, mas nem de temor, mas de amor. É o Espírito Santo de Deus que habita com você e comigo. Consertemos as nossas relações. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Por que arrastar até o fim da vida com isso? Deposite todas essas coisas aos pés do Senhor, lançando sobre ele todo o nosso fardo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é leve, o seu fardo também. Então, meus irmãos, que nós possamos entender que há conserto em Cristo Jesus. Sempre há conserto por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós o rosto e nos dê a condição de corrigir a nossa relação de pais e filhos.
ora na posição de filhos, que sempre somos, ou ora na posição de pais, que recebemos essa dádiva do Senhor. Há conserto, há possibilidade, e que a gente não desista nunca disso. Amém? Vamos então responder a palavra de hoje, chamar o Ministério de Louvor para cantar um cântico, e depois nós vamos orar impetrando